Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você abrir esse vídeo para assistir mais uma videoaula cabulosa do professor Fred Pipoco do Trovão, processo trabalhista na cabeça. Só para terminar aí a ideia pra gente de prazos processuais de algumas questões que eu entendo serem importantes de observar. A primeira com relação à prova de feriado local e a segunda com relação à contagem de prazo no processo judicial eletrônico, já que o nosso material trouxe para vocês alguns exemplos que podem ser trazidos em alguma prova para vocês e que eu já coloquei para vocês como é que se faz a contagem, tá? Sempre em dias úteis, com exclusão do dia do começo, inclusão do vencimento, diferenciando o dia do começo ou dia do início do prazo, que é diferente do dia do início da contagem do prazo, que é o dia útil subsequente ao dia do começo, levando em consideração que o dia final, o prazo final, não pode cair dia não útil, tá certo? Então, essa é a forma de contagem do prazo, conforme eu coloquei para vocês aí, tá? No material de resumo de prazos processuais, mastigado, bisurado, para que vocês possam entender, mas eu quero fazer somente um link aí na questão de PJE, que eu coloquei para vocês aí. Eu coloquei as formas de notificação de forma diferente, né? As notificações postais, levando em consideração a súmula 16 do prazo de 48 horas. Presume-se que a parte foi notificada com 48 horas depois da postagem. E aí, essas 48 horas vão ter que ser levadas em consideração na contagem. Só que com relação a PJE, a gente já tem uma outra coisa aí, que é a questão do dia da disponibilização do ato no sistema, tá certo? Então, vamos comigo aí, por favor, para a súmula 385 do Tribunal Superior do Trabalho, feriado local. Atenção, súmula 385 do Tribunal Superior do Trabalho. Item 1 nos diz: incumbe a parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. Meu povo, vejam só, prova de feriado local incumbe a parte. Se o juiz lá em outra comarca entender que a parte ele não cumpriu o prazo, tá? Foi extemporâneo, e aí não recebeu um recurso, por exemplo, dizendo que está intempestivo, o juiz vai trancar o recurso. Quando se tranca o recurso, que não dá seguimento ao mesmo, pela intempestividade, depois a gente vai ver isso com mais calma, pela intempestividade, quando o juiz tranca, eu disse a vocês que o recurso utilizado pela parte para destrancar recurso aqui na primeira instância é o agravo de instrumento. Então a parte vai ter que se utilizar do agravo de instrumento para provar ao juiz que não entrou naquele dia em específico, tá? Pois era feriado forense na comarca onde ele milita, e isso quando a gente fala mais em processo físico, porque em PJE a gente não mais se preocupa com isso, tá? Tendo em vista que no PJE a parte onde estiver com acesso ao sistema, ele poderá ingressar com a ação. Então isso parte mais do pressuposto da realidade dos processos físicos, tá? Só que talvez não seja uma realidade para vocês lá na frente, mas para a gente que ainda já milita faz um certo tempo, já que a gente tem ideia do tempo do dinossauro do processo físico, que ainda existe, tá? A gente ainda tem a possibilidade de utilizar essa súmula. Então, a prova é da parte, incumbe a parte provar de que não entrou naquele dia com o recurso, porque na localidade era feriado, né, local, e ele não pode, por exemplo, ingressar com o protocolo nos Correios. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá na vara do trabalho daqui, e que ainda era processo físico, e que a gente conseguiu reverter a situação. Então veja, a gente entrou contra determinada empresa com a reclamação trabalhista e ganhamos. A sentença saiu e foi determinado aí o prazo de 8 dias. Vocês sabem que após a sentença, após a publicação da sentença, começa a transcorrer o prazo de 8 dias para que a parte possa recorrer. Então, no último dia, o escritório que era da empresa, o escritório de advocacia que era da empresa, era de Recife.
Nós estamos aqui em Vitória, o escritório era Recife, 50 quilômetros. 50 quilômetros. Então, a gente, no último dia, recebeu um recurso um dia depois, extemporâneo, no seguinte sentido. Existe um convênio dos Correios com a Vara do Trabalho, né, com o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, que o dia em que a parte protocole, né, ou registre nos Correios, né, registre nos Correios a correspondência, o dia do ingresso daquela correspondência na agência, seria o dia do protocolo no processo, embora chegasse posteriormente. Só que no dia do protocolo que estava lá, dos Correios, era um dia depois do prazo final. E aí, quando chegou o recurso com um dia depois, né, dos Correios lá, com o protocolo um dia depois, utilizando o convênio, aí o juiz analisou e disse que está extemporâneo, trancou o recurso. A parte reclamada, ingressa com o agravo, interpõe o agravo de instrumento, dizendo que no dia os Correios estavam fechados porque era feriado local. Por isso que prorrogou para o dia seguinte e eles somente protocolaram lá na agência dos Correios no dia seguinte, um dia depois do prazo final, alegando a prorrogação, dizendo que era feriado local. Foi o que eu fiz? Fui analisar, porque eu tenho que contraminutar esse agravo de instrumento para realmente ver se tem razão. Por isso que é importante, gente, a gente sempre fazer uma pesquisa naquilo que foi alegado pela parte contrária. Eu fui pesquisar se no Recife havia verdadeiramente feriado local e se a agência dos Correios estava fechada na oportunidade. Verdadeiramente era feriado, sim, local, só que naquele dia, a agência dos Correios estavam abertas, estava funcionando os Correios normalmente, e aí eu coloquei estabelecimentos abertos no feriado do dia tal em Recife. Coloquei no São Google, apareceu lá, Correio funcionando. Foi o que eu fiz. Na contraminuta eu disse, excelência, contrariando aquilo da Tavênia, que a parte contrária havia falado que seria feriado local em Recife, a agência dos Correios estava fechada, não assiste razão, sendo inclusive litigante de má fé a parte contrária por dizer que os Correios estavam fechados quando na realidade estava aberto. Olha aqui a reportagem, juntei a reportagem demonstrando que os Correios estavam abertos naquela ocasião. No tribunal, né, subiu, porque o agravo de instrumento o juiz recebeu, mandou subir com tudo, o tribunal analisando a minha contraminuta disse realmente estava funcionando, condenou a parte contrária, litigância de má fé, e não recebeu o recurso ordinário da sentença. Veja só que eles tentaram provar o feriado local, mas na contraminuta do agravo eu consegui rebater a alegação dele. Então, a parte tem que provar, mas você como parte contrária tem que ser diligente também para apreciar se verdadeiramente a alegação da parte contrária ela guarda respaldo fático jurídico. Então, só que com relação à questão dos feriados forenses, estes têm que ser atestados pela própria vara, pelo próprio magistrado, é o que está aqui estabelecendo na súmula 385, salvo engano no seu item 2, não é isso? Na hipótese de feriado forense, incumbirá a autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos. Então, prova de feriado local, recapitulando, quem faz? A parte. Prova de feriado forense, quem é que tem que certificar? A autoridade judiciária, beleza? Próximo vídeo eu falo um pouco aí para vocês de PJE para falar aí da questão da data da disponibilização, ok? Grande abraço, meu povo!